Bom, gente, esse vídeo de hoje não vai ter quase nenhum corte, eu vou tentar fazer ele o mais direto possível, porque eu quero lançar ele hoje mesmo. Eu já queria ter lançado ele mais cedo, porque quanto mais perto do assunto, melhor é pra gente refletir. Então, esse vídeo de hoje eu vou falar sobre a live que o presidente Bolsonaro fez no dia 25, na última quinta-feira, 25 de junho, pra quem tá vendo esse vídeo na posteridade, 25 de junho de 2020. E eu não quero falar sobre nada político diretamente, falando assim sobre medidas políticas, sobre posturas políticas. Eu não vou entrar nesse assunto agora, apesar de ser inseparável da manifestação artística cultural, sim. Mas eu não vou falar explicitamente sobre posturas políticas. Pra quem não viu essa live, no início da live tinha uma pessoa tocando sanfona. E aí o presidente pediu pra essa pessoa tocar uma Ave Maria em homenagem aos mortos do coronavírus, as famílias e tudo mais. E aí tem vários problemas, tem muitos problemas. Primeiro, a minha primeira reação foi rir. Eu ri muito, eu ri de verdade, porque é tão absurdo, é tão horroroso, é tão sem fundamento, eu não consigo nem me expressar sobre isso. Eu comecei a refletir sobre o quanto aquilo era absurdo e o quanto era ruim para a classe artística e quantos problemas tem em torno daquilo que talvez vocês não tenham percebido e eu mesma não percebi de cara. Minha primeira reação não foi problematizar nada. Tem várias coisas aí. Para começar, o texto da Ave Maria, ele não é um texto que as pessoas por aí simplesmente rezam e ficam repetindo. Para quem não sabe, durante muitos séculos a produção musical, ela foi majoritariamente sacra. Ou seja, fazia-se música em cima de textos litúrgicos, para momentos litúrgicos, para momentos de missa, por exemplo. E isso tinha uma importância muito grande, a produção musical era muito intensa em torno disso. Compositores eruditos, eles eram financiados por nobreza, por pessoas da nobreza, ou pela Igreja Católica, e eles eram empregados por essas pessoas, porque a galera tinha uma música nova para cada missa, para cada festividade litúrgica. Isso por si só já é uma coisa que a gente deve respeitar, não importa o que você acredite. Você precisa respeitar isso, historicamente, o peso disso, né? O peso histórico de você ter uma música entoando um texto litúrgico. Isso é algo que não é de hoje, é construção histórica musical. Então, assim, você tocar uma música que é um texto litúrgico, uma música que é super conhecida, uma obra de arte, gente, sem o mínimo de preocupação, é um desdém, sabe? É um desdém. Então, eu como musicista, eu me sinto diretamente afetada por isso e extremamente não representada por aquela coisa que aconteceu ali. E aí vamos falar de outras questões, né? Eu não sei se aquela pessoa é um músico de verdade ou se pra ele tocar sanfona é um hobby. Cantar, ele claramente não canta, que é uma outra questão que envolve a figura do cantor, que é uma questão também complexa, de que se o cantor não é super virtuoso, ele não é bom, e isso e aquilo, mas aquele ponto ali, ele está para além de você pensar sobre virtuosidade, porque a pessoa não consegue cantar no tom. A afinação é o mínimo pra você cantar. Não existe isso de, nossa, fulano é tão afinado. Não, gente, se a pessoa é cantor, ela afina. Ela vai desafinar em algumas situações, por alguns motivos, alguma coisa pontual. Ela não vai ser uma máquina, evidentemente. Mas assim, gente, a afinação é o mínimo que você luta pra manter, pra construir e etc. Então, tem esse ponto também. Aquela pessoa que estava cantando não é um cantor. Não tinha andamento, não tinha ritmo, sabe? Subdivisão rítmica da articulação dos acordes. Não tinha. Não tinha tom, não tinha afinação. Não tinha nada. E, gente, não tinha o texto litúrgico. Teve uma embromation bizarra ali e eu não consigo, eu tô sem palavras. É um desrespeito muito grande. Todo mundo pode achar muito engraçado, todo mundo pode achar muito bizarro, todo mundo já sabe que do governo vem muitas coisas nada a ver, que a gente acha que não vai mais acontecer nada e vem mais uma coisa absurda, tá todo mundo meio que já ficando calejado com essa loucura, mas eu não vi ninguém nas minhas redes sociais falando sobre esse absurdo, se posicionando sobre isso, gente. E a gente não pode deixar isso acontecer, sabe? É a mesma coisa que você vai sentir se você vê alguém numa postura de autoridade muito grande falando absurdo sobre a sua área de conhecimento, a sua área de trabalho. E você vê um governo que já não apoia vários tipos de manifestações culturais, colocando numa live uma execução musical
que é nada, que é uma porcaria, que é um absurdo, e você não fala nada, e ninguém se posicionar quanto a isso, ninguém achar um absurdo, é muito sério, sabe? Porque no Brasil a gente tem todas essas questões que reforçam ideias ruins sobre o papel do músico ou sobre o papel da arte. Eu não tô querendo desejar nada utópico, a gente não tem saneamento básico no Brasil inteiro, só que a gente precisa lutar para que as pessoas entendam o valor disso. A gente precisa lutar para que todo mundo tenha saneamento básico, para que todo mundo tenha educação, e faz parte da educação e da politização das pessoas elas entenderem um pouco de cultura. Não é que todo mundo precisa ser artista, mas as pessoas precisam entender o valor disso. E quando você tem uma live do presidente do Brasil, do presidente do seu país, com essa situação, é uma desvalorização extrema do papel do músico, do papel do artista, é um reforço negativo inacreditável, gente. Como profissional, a gente luta muito para que as pessoas entendam o valor do nosso trabalho, sabe? Porque no Brasil a gente tem esse fenômeno de, se o artista é muito famoso, no Brasil só toca porcaria, só faz fama quem faz porcaria. Se o artista não é famoso, nossa, mas fulano nem é famoso, então deve ser ruim. Quando a gente vai tocar nos lugares, gente, quando as pessoas vêm contratar a gente pra fazer um show pra uma empresa, quando as pessoas vêm contratar a gente pra gravar um backing vocal, quando as pessoas vêm procurar a gente pra cantar num casamento, não são todas, óbvio, mas tem muita gente que acha um absurdo de caro o preço que a gente cobra. E as pessoas não sabem que a gente passou muitos anos da nossa vida estudando pra poder entregar isso pras pessoas. Então, a gente já luta muito. Sem essa ajudinha que teve quinta-feira, para mostrar para todo mundo que o nosso trabalho realmente tem valor, e tem vários tipos de segmentos em que a gente pode atuar. Existe muito trabalho por trás dos dois lados, tanto dos artistas que são mainstream, tanto dos que não são, fora todas as outras formas de arte, gente. É uma coisa inacreditável. Então, assim, eu realmente gostaria de convidar todo mundo que me conhece, que concorda comigo, que tá assistindo isso aqui agora, que é artista ou que não é, a se posicionar sobre isso que aconteceu na quinta-feira, porque não pode acontecer, gente, esse tipo de coisa. Isso não quer dizer que nós artistas tenhamos que fazer tudo com extrema perfeição o tempo inteiro, porque a falha, ela nos humaniza, a falha nos torna humanos e nos aproxima das pessoas. Falha é uma coisa, fazer uma execução musical despropositada é outra. Aquilo ali, pra mim, que ele disse que era uma homenagem, pareceu muito mais uma chacota. Então é isso, gente. Eu só queria desabafar um pouco sobre isso. Eu fiquei realmente muito indignada. Eu queria conversar um pouco. Se você é artista, meu amigo, me segue, me conhece, quiser conversar um pouco sobre o que a gente pode fazer sobre isso. Graças a Deus a gente tem a internet, que infelizmente proporciona pra gente muitas coisas difíceis, mas também dá muita voz pra gente. Então vamos pensar em formas de ter voz, sabe? De demonstrar que a gente realmente é importante e que a nossa classe realmente pode se posicionar sobre as coisas para que esse tipo de coisa não aconteça mais. Fica aí o questionamento, gente. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam a salvo, e vamos estudar, porque estudar e praticar e melhorar e progredir também é um ato político.